Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui de um lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje estamos no formato ao vivo, estamos tratando o tema de hoje como se fosse uma série da HBO. Ou seja, estamos gravando na segunda-feira, não há tempo hábil para a edição, então vocês, como querido público que são, como já aguentaram a gente em outros momentos fazendo a mesma gambiarra, espero que gostem também do formato ao vivão que a gente está fazendo. Tecnicamente não é ao vivo, porque a gente está gravando na segunda e o episódio vai ao ar na terça às 5. Mas quando o Gustavo gaguejar, quando o Lucas pedir pra voltar e falar, opa, não tá voltando, tá ao vivo, aí vocês vão entender. Pedimos desculpas pelo inconveniente, a gente sabe que a edição costuma ser bem mais rápida, mas às vezes acontece, a gente prefere não deixar o episódio passar da época do que fazer a coisa, do que deixar passar e passar uma semana sem fazer, que é uma coisa que a gente não suporta quando acontece. Inclusive, vocês vão reparar que raramente acontece. A última vez foi ano passado, né, gente? Foi julho do ano passado. Olha aí, que rotina maravilhosa. Então, como a gente sempre faz no ao vivo, a gente não vai fazer aquela introduçãozinha lida, só queremos dizer pra vocês que tem filme novo do Scorsese no ar, depois de, sei lá, 5 anos. Acho que o último foi Silêncio, se eu não tô enganado, que é de 2016. Irlandês na Netflix, né? Irlandês, porque não teve 2019. exibição nos cinemas, o streaming, a gente fica até meio confuso, né? Por que não foi uma série de 5 episódios? Enfim. Temos aí Killers of the Flower Moon, Assassinos da Lua das Flores, um filme de 3 horas e meia do Scorsese, que aparentemente não está espantando as pessoas, né? Porque é a segunda maior estreia da história do Scorsese no cinema, fez 44 milhões de dólares na primeira semana, e estamos aqui, claro, cobrindo o filme. Vocês vão achar que a gente está com hiperfoco, que a gente está viciado, mas nós prometemos que não. O timing só veio muito a calhar. A gente promete que a gente vai ficar mais de um ano sem falar do Scorsese depois dessas 2 semanas consecutivas, mas a gente não ia perder de jeito nenhum a janela de Assassinos da Lua das Flores, que está em cartaz nos cinemas na semana de gravação desse episódio. Imaginamos que com essa estreia maravilhosa vai continuar aí em cartaz por muitas semanas, né, pessoal? Bom, chega de enrolação. Se você não tá seguindo a gente aí no seu agregador de podcast favorito, segue, aperta o seguir aí, avalia a gente lá com 5 estrelas. Geralmente é estrela, né? Avalia lá com 5 estrelas, que isso ajuda demais a gente, ajuda o agregador a divulgar para outras pessoas. Ainda mais agora que o Spotify tá passando por uma série de mudanças pros podcasters. A gente agradece bastante, a gente ainda não está pedindo dinheiro de vocês, então assim, quem sabe um dia chegue aí nessa fase, mas o seguir e o comentar e o participar das conversas no Instagram principalmente ajuda demais o podcast a crescer, a gente agradece bastante a audiência de vocês. Chega de enrolação, vamos falar de Assassinos da Lua das Flores no meio. Meia opinião. Assassinos da Lua das Flores fala sobre uma galera muito gente fina, uma galera legal à beça que resolveu invadir não, né, se misturar, é aquela miscigenação gostosa que a gente sabe como é, né? Homens brancos que resolveram morar na comunidade de Fairfax, onde vive a tribo Osage, a tribo de nativos americanos. A gente tá aqui no começo do século XX, na segunda década do século XX, e os Osage são uma família, são uma comunidade indígena americana que é excepcional, porque foram enxotados durante as guerras indígenas pra lá e pra cá nos Estados Unidos, até conseguiram fechar um acordo com o governo pra ser poceiros de terras praticamente inférteis, péssimas,
E eles não sabiam muito bem o que fazer com aquilo, mas eles sabiam que, pelo menos as terras sendo inférteis, não ia ter gente branca enchendo o saco deles. Então ficou bom pro governo, ficou bom pra eles, tá tudo certo, tudo ótimo, fechamos aqui o acordo, beleza. Passam uns anos, os bonitos acham petróleo na terra deles. Então a coisa zanga. Por um lado não, né? Porque os Osage acabaram se tornando a comunidade mais rica per capita do mundo à época. Então, isso tem bastantes fatores positivos, de certa maneira, mas isso atrai também as pessoas brancas que eles tanto evitavam e faz com que interesseiros apareçam aos montes. E uma coisa importante de entender ali é que a herança dos Osage passa pelo lado feminino da hierarquia, da família. Isso faz com que muitos caras brancos se casem com mulheres Osage para poder herdar as terras, para que os filhos deles herdem as terras deles e para que eles também, os maridos, sejam os curadores, os tutores dessas mulheres. Por quê? Porque o mundo é uma desgraça. Os Osage eram donos da riqueza, mas eles eram considerados incapazes pelo sistema jurídico americano e por isso eles tinham que ser tutelados por uma pessoa branca. E muitas mulheres Osage preferiam ser tuteladas pelos seus maridos do que ser tuteladas por um cara desconhecido lá. Isso fazia com que esses casamentos parecessem vantajosos para elas, mas de repente, olha só que estranho, começou a morrer Osage a rodo, assassinado, e ninguém sabia quem eram os assassinos, e os Osage foram tentar investigar. É sobre essa história, sobre esse massacre, que o Scorsese resolveu fazer em um dos seus últimos filmes, no seu atual último filme, mas que ele mesmo disse que será um dos últimos, até pela idade, né, vai fazer 81 mês que vem. E aqui a gente tem a história, o Scorsese contando a história desse massacre, tentando pegar por vários pontos de vista, mas focando principalmente no Ernest Burkhart, que era um Zé Ninguém que acabou se casando com uma dessas herdeiras, e aí nós vamos descobrindo quem está por trás desses assassinatos a partir, principalmente do ponto de vista dele, mas do ponto de vista de várias pessoas envolvidas ali naquela comunidade. Eu vou começar, como sempre, com meu amigo Gustavo Azevedo, perguntando para ele: e aí, Gusta, sua opinião sobre Assassinos da Lua das Flores, como é que foi lá sentar? Como diz uma pessoa bem conhecida, deveria ter sido uma minissérie de 5 episódios num streaming que ninguém tem? O que você acha aí de Assassinos da Lua das Flores? Umas perguntas assim que não vai pra lugar nenhum, né? Mas da discussão não a gente merece faz... nem a resposta, né? Não merece nem Exatamente. entrar em comentário um assunto desse. Eu queria só fazer uma observação aqui, que quem reparou que o Luiz, ele fez uma introdução de aproximadamente 7 minutos sem gaguejar, e agora a gente, vocês sabem que o Luiz, ele tem o dom de radialista a partir deste momento, em que a gente teve uma introdução intacta, sem nenhum erro. Parabéns pra Luiz Leão, tá? Eu adorei, porque não tem condição de eu continuar essa conversa por mais 10 minutos sem gaguejar. Então, em algum momento, vocês já me desculpem, porque em algum momento eu vou ter que dar uma gaguejadinha, falar um ali no meio, um né. Então vocês já era que você tava contando pano. Quantos minutos eram pra fazer esse comentário quando chegasse a sua vez. Eu tô com o cronômetro aberto aqui, ó. Mas assim, já falando dessa longa introdução e belíssima introdução que o Luiz fez, já dá pra perceber que não é um filme fácil, assim, né? Ele é um filme complexo, que exige contexto, que exige conversas, que exige aprimoramentos de conceitos e de como a gente enxerga o mundo. É um refinamento muito foda que o Scorsese conseguiu com esse filme, sabe? Ele é um filme por si só, você entra sem nenhuma informação do que é um Osage, do que é, de onde eles vivem, se eles vivem em Oklahoma ou na Carolina do Norte. Inclusive, um abraço pra Carolina, lá do Norte também, como diria Cariúcha. Mas enfim, aqui estamos falando de Oklahoma, né? Enfim, você precisa... você não precisa tá contextualizado para você entender o filme. Você consegue entrar ali naqueles primeiros minutos e sair da última... das 3 horas e meia, 3 horas e pouco que o filme tem.
entendendo absolutamente tudo, né, que o filme quis contar, mas é um filme que te instiga a procurar a história dos Osage. Ele te instiga a procurar por que os Estados Unidos perseguiu o povo Osage, onde esse povo está, o que eles estão fazendo agora, se eles estão por aí. Eles concordaram com esse filme foi bem visto, o Scorsese era a pessoa certa para fazer, uma pessoa branca era a escolha certa para fazer esse filme, um Osage teria o orçamento de 200 milhões para ter feito esse filme, da forma com que foi feito e com a relevância que teve. Então, são tantas questões que são levantadas com esse filme que eu fico em choque, assim, eu acho que esse episódio nosso, ele não vai ser um episódio de encerramento de discussão, longe disso, ele vai ser um episódio de abertura de vários debates aqui, porque é um filme que ele extrapola muito o ato de ser um filme, o ato de ser uma obra de arte. Eu acho que, na verdade, ele é uma obra de arte por isso, né? Porque ele extrapola o ato de ser só um produto, uma coisa, um parque de diversão, né? Uma coisa que você vai lá, assiste, se diverte, vai embora pra casa e você esquece, ou você fica só reparando nos cacarecos que o filme tem, na armadura que um ou outro usou, na roupinha que um ou outro usou. Não, ele é muito mais forte do que isso. Então, o Scorsese tem razão, ele sabe fazer filme, ele sabe a indústria que ele está inserido. Para além disso, ele é a indústria, né? Ele consegue construir um estofo de conversa sobre cinema e sobre qual é o papel do cinema com 80 anos de idade, gente. Ele nem tinha obrigação de fazer o que ele está fazendo. Ele dirige um filme como se ele tivesse 20 anos de idade. É um filme que não parece ser feito por uma pessoa de 80 anos, sabe? É muito bizarro. É óbvio que a experiência e o estofo do filme é sim de uma pessoa de 80 anos de idade. Poucas pessoas conseguiriam fazer um filme que o Scorsese fez, mas eu digo em níveis de ser um filme que é dinâmico, né? Ele é um filme que consegue trazer aspectos de cinematografia junto com novidades de narrativa, e para além disso, um velhinho de 80 anos que decide mudar o seu filme no meio do filme. Então, o Scorsese, eu acho que isso que revela assim, a juventude que está no Scorsese, esse fresh que está no Scorsese, ele não é dono da razão. O cinema é uma arte coletiva, ele precisava do povo Osage para dar o pitaco, né? Não só o pitaco, para construir essa história, porque é a história deles. Eu acho que a gente vai passar por vários desses detalhes que eu falei, mas em resumo, eu estou encantado com esse filme. Eu acho que realmente a gente chegou num nível que o Scorsese pode ser tombado. Quem tinha dúvidas de que o Scorsese faria outro grande filme depois do Irlandês, assim, se você tinha dúvidas, você provavelmente estava errado só em ter a dúvida, e agora foi entregue a você, né? E eu não consigo falar o título em português, me dá um trava-língua. Não sei se a minha língua fica aqui, mas eu vou chamar de Killers of the Flower Moon, tá? Eu vou chamar de Killers of the Flower Moon pra sempre aqui. E eu vou jogar mais os meus elogios aí nos próximos minutos de episódio, porque eu tô encantado e eu quero abrir mais a discussão, eu quero que todo mundo que tá ouvindo comente depois com a gente, porque e participe também, assim, dessa construção desse debate, porque eu acho que ele não vai se encerrar aqui. O Scorsese está fazendo história no sentido de contar a história de um povo de uma forma com um orçamento imenso, de uma forma que é uma homenagem, que é ao mesmo tempo uma participação completa completa ou quase completa daquele povo dentro da história, dentro do filme, e ele vai deixar esse legado por gerações. Então é uma coisa que vai ficar no cinema, é uma discussão que, o Scorsese já fez melhor, então como que a gente vai fazer essa porcaria aqui? Como que a gente vai vestir um italiano de índio, pintar a cara dele de vermelho e fingir que ele é índio? É uma coisa que é um statement, sabe? Você coloca uma nova etapa de cinema. Vocês vão ver o Oscar do ano que vem, o regaço que vai ser. Eu já tô esperando já. Mano, aquele epílogo. Cara, aquele epílogo.
Puta que me pariu. Lucas, e aí? Assassinos da Lua das Flores. Gente, vocês não sabem tanto que eu tava ansioso pra esse filme. Ah, não, preciso contar. Vou te interromper antes de você começar. Vocês acham que cinema é caro? O Lucas pagou cerca de R$300 pra assistir esse filme. Gente, não passou na minha cidade o filme. Eu moro, infelizmente, numa cidade aqui com um acesso restrito, né? O cinema limitado. Só estava passando Trolls, Patrulha Canina e Som da Liberdade. E eu vi que eu não fui o único, porque o Fábio Rockenbach está puto hora dessa lá no Twitter. Mas, enfim. Eu tive que ir pra cidade do Luiz, que é aqui pertinho, pra Goiânia, pra conseguir assistir o filme. Assisti numa salona lá da XD da Cinemark. Nossa, cara. Meus amigos, vê nunca mais essa quer fotografia. assistir filme em outra sala, né? Não, só vou ter que ver filme lá agora. Não, e essa fotografia do Scorsese, cara, essas imagens cheias, nossa, foi lindo de ver naquela... Do Prieto, né? Vamos dar crédito, dai a César o que é de César, porque o Prieto, em 2023, ele tem só Barbie e Killers of the Flower Moon no currículo de fotografia dele, né? Os últimos filmes do Scorsese, tudo são ele. O Scorsese, ele gosta de fazer as parcerias não só com os atores, né? O pessoal dos bastidores ali, também, se for pegar por décadas ali, é sempre a mesma galera que trabalha junto com ele. Mas, enfim... Gente, eu tava muito ansioso por esse filme e ele cumpriu, acho que, quase todas as expectativas, assim. Como o Gustavo falou, se você tinha dúvidas, a essa altura do campeonato, da capacidade do Martin Scorsese, você já tava errado já. E, cara, vendo esse filme, eu acho que já fica até mais fácil da gente enxergar, assim, o que o Scorsese tá fazendo da carreira dele, porque... A gente pegou o nosso último episódio aí, se você ainda não ouviu, é sobre os primeiros anos da carreira do Scorsese, década de 60 e 70. E lá nesse começo ele faz aqueles filmes mais urbanos, sujos, e né, fala do crime de uma maneira mais pessoal ali. E aí nos anos 80 para os anos 90 ele começa a fazer os grandes filmes de máfia, né, ele se torna aquela coisa maior. E nos anos 2000 ali, 2010... ele tem esses filmes mais frenéticos, né? Esses filmes mais acelerados, igual o Lobo de Wall Street, ele tem Os Infiltrados. E agora, no final da carreira dele, de Silêncio pra cá, em O Irlandês, ele faz isso. Eu sinto que ele tá numa fase bem reflexiva, né? Ele tá chegando ao final da carreira dele querendo refletir sobre a indústria, sobre ele, sobre coisas que ele tem vontade de falar. E, inclusive, eu vi um comentário sobre esse filme que dizia que a pessoa não conseguiu... E eu entendo a pessoa até certo ponto, vou chegar nesse ponto... Mas acho que ela tá erradíssima no argumento. Que ela diz que ela não conseguiu se conectar, ter sentimento assim, com os personagens, ter empatia pelos personagens no filme, porque parecia que o Scorsese não se preocupava com aquela história. Meus amigos, se você assistiu esse filme e achou que o Scorsese não se preocupava com essa história, você precisa ver de novo. Essa pessoa definitivamente tá errada. Porra! Sabe? E... Opa, olha o ao vivo falhando aí, meu Deus. É um grande vácuo que temos, um grande respiro. O Lucas teve um engasgo ali no computador, gente, mas assim, cara, primeiro que maluquice, né? Que falar uma coisa dessas, mas assim, enfim, percepções, né? Voltei. Mas eu acho que essa é a última coisa que eu diria sobre o filme. Eu vou comentar mais quando você encerrar seu ponto, mas assim, essa é a última coisa que eu diria sobre o filme. Mas assim, de longe, eu acho que... eu vou até recomendar pro pessoal, antes do Lucas encerrar o argumento dele, eu escrevi uma crítica no Letterboxd, vai lá no meu Letterboxd, Luiz FR Leão. E eu falei, uma das primeiras coisas que eu falei, que eu vou até replicar aqui depois, já estou replicando, é que o que você sente quando você vai ver esse filme é que o Scorsese tá do seu lado com um saco de pipoca falando assim, tá vendo por que eu escolhi essa história? Cara, olha o tanto que essa história é legal, olha o tanto que essa história é interessante, olha o tanto que isso aqui me envolve. Sabe, você sente o gosto dele por aquela história transpassar a tela do cinema, sabe? É como se ele estivesse ali do lado te puxando pela mão falando, cara, eu escolhi essa história por um motivo, olha ela aqui. Eu acho que assim, o filme é pura conexão, de ponta a ponta. Mas enfim, vou mais na minha. Termina seu raciocínio aí. Deu tudo certo. Sim. Agora, o áudio tá ótimo, né? Agora eu voltei. E cara, o Scorsese, o Gusta começou falando um pouco sobre isso. Ele é um cara de 80 anos, ele tinha tudo pra fazer mais do mesmo.
Ele já se provou, ele não tem mais nada a provar na carreira dele. Ele tinha tudo pra continuar dirigindo a mesma coisa que ele sempre dirigiu, falando dos mesmos assuntos. Mas não, cara. Ele tá revendo, ele tá reescrevendo o roteiro, ele tá mudando todo o filme dele quando ele vê que ele precisa contar a história de um outro ponto de vista. E não é que ele tá tentando se colocar no lugar dos Osage, por exemplo. Ele ainda conta do ponto de vista do homem branco aqui, porque ele é o homem branco, vendo essa história de longe. Mas você sente a preocupação dele com essa história, você sente toda a análise que ele faz daquilo, sabe? Ele coloca os Osage como o centro da história. O filme, a decisão mais fácil, que era a que ele ia tomar antes, era que ia ser um filme de investigação, né? Sobre o pessoal, o FBI, né? Investigando todos os assassinatos. E do ponto de vista de público, seria até um filme mais fácil, né? Do público aceitar. Ia ser muito mais atrativo do que o filme que o Scorsese fez, cara. E ele falou, não, essa história tem que ser contada de outra forma. E você sente em cada detalhe desse filme o cuidado, cara. Os assassinatos, ele toma um cuidado que foi uma coisa que até começou a me incomodar ali no meio do filme, porque, né, a duração longuíssima aí de 3 horas e 26, 27, e eu acho que no começo ela é bem fluida. A gente não sente muito essa duração pesar, tanto no último ato quanto no começo. Mas ali no meio, conforme os assassinatos vão acontecendo, dá pra você sentir um pouquinho ali a duração, mas é necessária. Você sente que ela é necessária, porque o Scorsese ele não coloca aqueles assassinatos ali um atrás do outro, parecendo que eles foram feitos em série. Porque não foi assim que aconteceu. Alguém morria aqui, passava um tempo, passavam uns anos. Então, assim, ele leva o tempo que ele tem que levar para abordar tanto os personagens centrais da história, para abordar tanto o personagem do Leonardo DiCaprio, cara, a gente conhece ele de todas as facetas possíveis, assim, do ponto de vista da mulher dele, de como ele se comporta com a família, de como ele se comporta com o tio, o que se passa na cabeça dele, cara. Tem os primeiros diálogos lá, tanto com a Molly, quanto com o Bill, o personagem do Robert De Niro, cara, você já entende o personagem do DiCaprio, assim, de cara. E, cara, pra mim, o Scorsese, isso aqui é realmente, todo filme é uma obra de arte, né, mas isso daqui é o suprassumo. Esse filme me deixa com uma sensação um pouco agridoce, e assim, eu tô falando além do filme, eu não tô falando do filme em si. É uma sensação agridoce porque ele me deixa muito pensativo. Não só pela atrocidade que é e por todo o contexto. O Gusta já falou uma coisa que eu tava me preparando pra falar, que é assim, tem muitos lados por onde falar desse filme, por onde abordar essa história. Tem muitas coisas a se dizer, muitas coisas a se avaliar, a se analisar sobre o que deveria ser feito ou não ser feito, ou porque essa história demorou tanto pra ser contada dessa maneira, o que faltou. E, enfim, em vários aspectos. Mas o que me deixa com essa sensação agridoce é uma discussão parecida com uma que eu tive com a minha esposa uns dias atrás. E que eu falo isso pra muita gente. Inclusive, a última vez que eu tive com o Gusta, eu falei isso na mesa de bar. Eu não sei se ele vai lembrar. Mas eu penso muito sobre os grandes artistas da música brasileira. Como o Caetano Veloso, o Gilberto Gil e o Milton Nascimento, a Gal, enfim. E isso me dá uma sensação muito ruim no momento, porque nós estamos chegando na década em que nós vamos começar a perder todos eles. Nós já perdemos, na verdade, né? E fica, assim, um vazio, sabe? Enquanto apreciador cultural, enquanto apreciador de arte, fica um vazio de saber que os maiores nomes do que a gente passou a entender, conhecer como cultura brasileira se vão, sabe? E muito em breve, porque eles estão todos muito velhos, sabe? A maior parte deles está fazendo 80 agora. Pode ser que alguns durem 100 anos e tal, mas sem conseguir fazer show, sem conseguir produzir na maior parte do tempo, né? E, cara, assistir esse filme me deu isso, assim, essa sensação ruim quando eu saí, de pensar nisso a respeito do Scorsese, sabe? Porque a gente discute tanto aqui no podcast essa crise do cinema. Não só a crise do cinema por conta do excesso da blockbusterização, mas assim, de monopólios, né, de oligopólios, como está destruindo tudo, como a cultura de segmentação que vem do streaming está destruindo
os meio do caminho, sabe? Os filmes de médio orçamento, os filmes de médio impacto, os filmes de mais risco. As empresas que cuidam do cinema querem risco mínimo e por isso elas apostam no mais do mesmo e põem todo o dinheiro delas numa cesta só. E isso vai... Ao mesmo tempo que a gente tá numa cultura de segmentação, de streaming, de individualização... A gente tem filmes, evento bilionários, sabe? O mesmo cenário de concentração de renda que a gente vive, ele reflete na indústria do entretenimento. Então, essa tristeza, esse agridoce me vem porque não vai aparecer outro Scorsese. Não vai aparecer outro Spielberg, não vai aparecer outro De Palma, porque... A indústria não funciona mais assim, a indústria não dá mais espaço pra esse tipo de coisa, sabe? Ou pelo menos tem dado sinais de que não dá espaço pra esse tipo de coisa. E isso me deixa triste porque, cara, é uma... O assassinato... me engasguei agora também, igual o Augusto falou do Trava-Língua. O Killers of the Flower Moon é um espetáculo de filme, cara. É assim, eu uso esse termo muito aqui, mas é a aula de contar histórias, sabe? É um contador de histórias virando pra você e falando, olha como é que se faz. Vem cá, vou te pegar na mão, olha como é que se faz. Olha como é que eu vou te contar uma história. E, cara, é isso que o Scorsese faz e a impressão que você tem é essa. E o epílogo, eu não quero estragar pra quem não viu ainda o filme, mas é, assim, fantástico. Se o Scorsese nunca mais fizer um filme na vida, aquelas vão ser as últimas palavras de um filme do Scorsese, cara. Aquela frase, sabe, dita por aquela pessoa. Porra, puta que pariu, olha o tanto que isso é simbólico, significativo e foda, mas ao mesmo tempo... É o tipo de coisa que você olha e você tem que parar pra refletir sobre o tamanho da grandeza do Scorsese pra sétima arte, sabe? Por isso é agridoce, assim, porque não vai ter outros. Você vai ter muito bons diretores, a gente tem muito bons diretores contemporâneos, mas desse tamanho, essa magnitude, esse nível de expressão, de equilíbrio entre o que é pop e o que é, abre muitas aspas aqui, cult, não vai acontecer. Talvez eu esteja sendo muito pessimista, mas eu acho que não vai acontecer, sabe? E você assistir é quase como você apreciar uma pintura no Louvre, sabe? É assim, é você assistir uma coisa que você sabe que é muito especial e que é muito única e que mesmo que envolva milhares de pessoas, é um ponto de vista muito particular de um cara que tem mais o quê? E segundo as próprias palavras dele, 2, 3 filmes no gatilho, no máximo... Então, assim, olha, eu já peguei por um contexto que não tem nada a ver com o filme, a minha primeira análise. Mas eu fiquei muito reflexivo com relação a isso, sabe? Isso me pegou muito e eu queria trazer não só pra vocês aqui, meus dois amigos, mas pra todo mundo que ouve a gente, sabe? Porque esse filme me abalou não só pela história dele, mas ele me abalou em muitos outros aspectos, sabe? E ele me fez ficar muito reflexivo acerca do presente do cinema, do passado do cinema e principalmente do futuro do cinema, sabe? E ver que esse filme tá indo bem em bilheteria me deixa tão insanamente feliz, me deixa mais feliz ainda do que ver Oppenheimer indo bem, porque... Primeiro que não dá pra comparar o nível dos dois, mas assim, o Nolan ainda vai fazer 15 filmes na carreira dele. O Nolan é um cara, ele tá, sabe, conhecido na indústria e tal, mas ele tá novo, sabe? E aí você pegar o Scorsese, tudo que o Scorsese já passou, e o Lucas falar dessas fases que ele tem, o cinema dele tem diferentes caras, diferentes jeitos. E eu tava falando com meu primo, cara, o Scorsese não faz um filme ruim desde 1972, cara. Como é que pode uma coisa dessa? E aí, são muitas coisas passando pela cabeça. Eu vou falar mais do filme depois que vocês falarem mais um pouco, senão a gente tá no ao vivão, vai virar um monólogo e puta merda. Mas assim, vocês acham que vocês tiveram algum impacto do tipo, porra, eu tô vendo um filme novo do Scorsese, como isso é mágico? E assim, Gusta, fala um pouco mais também sobre o que te cativou mais na história, assim, falando da história em si, se o ritmo que o Scorsese traz é um ritmo mainstream, vamos lá, né, de novo as aspas aqui, se
se justifica esse filme tá fazendo o sucesso que ele tá fazendo na bilheteria agora, e tomara que continue assim, e como é que é a sua impressão geral de sair do cinema, fora a luz da tarde que te cegou quando você saiu, gente, você até mandou o áudio pra gente, fala um pouco aí sobre a sua experiência. Saindo da caverna de Platão. Eu saí da caverna, todo mundo acho que saiu desse filme assim, né, ou entrou de dia e saiu de noite, ou entrou, alguma coisa aconteceu, assim, porque é muito tempo na sala de cinema, se você contabilizar trailer e você entrar e se arrumar e tudo mais, dá 4 horas tranquilo, ali sentadinho na poltrona. E eu só queria amarrar uma coisa que o Lucas falou e que depois o seu comentário pesaroso, um pouco, assim, triste. Eu tô na linha do Scorsese, porque as entrevistas do Scorsese, elas estão todas então, assim, melancólicas pra caralho. Eu tô fazendo a linha, sabe? Eu tô entendendo. Mas assim, o Lucas comentou, o filme você sente, mas era necessário que tivesse aquele tempo. E aí você fala que o Luiz fala que o Scorsese tá deixando um legado e que ninguém vai conseguir, ou pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer o que ele faz. Justamente, a gente não assiste mais filmes da forma com que o Scorsese quer que a gente assista. Então, por que a gente sente o filme lá no meio? Não é porque o filme tá errado. O filme que o Scorsese fez está exatamente do jeito que ele queria contar, do jeito que ele queria fazer. O filme está exatamente... O filme é redondo. O filme, ele não tem sobra. Esse filme não tem sobra. Os silêncios do filme contam o que o filme quer dizer. Sabe? Os passos do filme contam o que o filme quer dizer. Então, assim, tudo que tá ali no filme precisa estar no filme. Só que a gente não assiste mais filme desse jeito. Como que a gente queria assistir esse filme? A gente queria ele com 1h30, pausar, ir no banheiro, mexer no celular, comentar no Twitter, estou assistindo o filme do Scorsese. Eba, que legal! Voltar pra sala, assistir mais 1h30, pausar de novo, fazer mais 3 comentários no Twitter, longo, voltar e assistir o resto, entendeu? Então, assim, essa é uma forma com que as nossas gerações, assim, né, nós como millennials, geração Z que vem depois da gente, enfim, todos os outros que estão consumindo e que agora são população economicamente ativa, e que vão pro cinema e que consomem streaming e que consomem produtos licenciados de streamings e blá blá, não consumimos mais produtos dessa forma. Então, assistir algo que o Scorsese faz e que assistir alguma coisa que diretores desse calibre fazem é uma coisa diferente, é uma coisa que dá um susto, porque é uma outra assimilação. Não é a forma com que a gente está acostumado a consumir um produto ou um filme, aqui chamando filme de produto, né? Mas consumindo um filme dessa forma, sabe? Então a gente não tá acostumado, habituado. Então acho que é por isso que dá esse saudosismo também de será que essa forma de se fazer cinema vai se perder de alguma forma, em algum sentido? E aí vai pro nosso sensorial, pro nosso subjetivo, pro que a gente pensa que é a arte, né? E aí a gente vai se conectando com o filme da forma com que a gente consegue. E eu acho que, em resumo, eu gosto muito do filme porque, para além de tudo, ele é um romance. Ele é uma história de amor muito envolvente. Então, é muito trágico você ver uma espécie de Romeu e Julieta que o Romeu envenena a Julieta, sabe? Que você tá vendo a própria instituição, casamento, ruir na sua frente. Então ele já pega por essa coisa assim nossa, o amor não existe, o amor é corrompido pelo dinheiro. Essa trama central do filme, que leva o filme até o último diálogo, ela é muito, assim, atraente. Pelo menos foi o que me pegou muito de cara, porque ele quando o DiCaprio e o De Niro, né, que são os personagens o Ernest Buckhart e o William Hale, né, que é o sobrinho e o tio, eles estão ali conversando, tendo a primeira conversa, e eles estão conversando sobre casamento, sobre como, no fim das contas, é um joguinho entre os dois ali para ver com quem ele vai casar, como ele se porta, qual é o tipo de mulher que ele gosta, se ele é burro o suficiente para comprar as ideias do tio. Então, assim, já é um flerte com essa ideia e já é um flerte também com o gangsterismo, com essa coisa do crime, né?
Eu não sei se vocês já perceberam com essa quantidade enorme de filmes que o Scorsese tem, mas o Scorsese gosta de tratar sobre a criminalidade, né? Que é uma coisa que sempre tá ali presente nos filmes dele. Então, é esse flerte entre o romance e a criminalidade que me envolveu mais, porque você fica... e aí entra a minha discordância com a pessoa lá que o Lucas falou, que ele não tem fonte, porque eu acho que provavelmente é pra gente não ir lá falar da pessoa mal, né? Mas a construção de personagem. A construção de personagem é, assim, a raiz de Scorsese ouçam o nosso episódio 128, que foi o episódio da semana passada. A gente falou várias vezes que o Scorsese, ele justamente é o que é, e ele é bom porque ele consegue construir personagens como ninguém. E aqui... parece que ele nem precisa mais explicar que ele sabe. Aqui ele brinca, né? Aqui ele brinca. O personagem vai te construindo, na verdade. O personagem chega uma hora que você fala assim, cara, esse personagem é mais do que eu. Você nem sabe assimilar mais aquele cara. E assim, tem um momento que eu olhava pra Lily Gladstone, que é a descoberta aqui, assim, né? Eu acho que a gente já sabe que o DiCaprio e o De Niro são quem eles são, mas eu acho que aqui a gente tem esse olhar um pouco mais dedicado pra Lily Gladstone. E, assim como eu acho que essa é uma das adaptações de roteiro, né? É um roteiro adaptado, né? De uma obra que já existe, um livro, que eu acho que, assim, de 10, 20 anos, assim, é uma das melhores já feitas. Eu acho que a atuação da Lily Gladstone tá, assim, em um patamar que tá transcendendo, sabe? Os personagens são Osage e o Scorsese decidiu, por meio de várias conversas com Osages, ele fez reuniões, né, antes da pandemia mesmo, entre o comecinho da pandemia ali, ele fez uma reunião com os Osages e decidiu que todos os Osages seriam Osages e a história teria uma mudança de rumo, né, para essa história em específico da Molly e da família dela. Então, parece que ela comprou essa ideia e ela aceitou que ela seria encarregada de levar o legado Osage pra frente, né? Porque ela é a cara do Osage dos Osage que vai perdurar, né? Que se permite perdurar, que se propõe a perdurar. Então ela compra essa ideia desde o começo do filme, tipo assim, eu não vou me render pra esse povo branco, eu não vou me render, eu me rendi um pouco, mas eu vou perdurar e ninguém vai morrer do meu lado. E todo mundo começa a morrer e ela fica amargurada e ela quer vingança, ela quer justiça. É assim, latente no rosto dela, na atuação, na postura, no olhar, É uma coisa assim que todos esses fatores juntos assim me deixaram dentro do filme de uma forma absurda. Tirando todo o resto, pano de fundo, a fotografia, aí a gente já descamba para outros lugares. Mas assim, respondendo sua pergunta bem diretamente, é isso. Eu acho que elenco, em especial a escolha acertada do Scorsese de colocar os Osage para fazer, né, para contar essa história. E esse romance, essa trama que ela é envolvente do começo ao fim, porque ela toca nesse sentido que é tão bem... a gente quer saber, né? A gente fica querendo ir atrás. Tirando todo o resto, inclusive, é maravilhoso. Tirando todo o resto, que é fantástico. É foda, eu não sei fechar, sabe, um argumento sobre esse filme. Eu não consigo. Não, mas pois é. Eu concordo totalmente ele só vai me sobre deixar essa assim. Dificuldade, sabe? Porque o que rola aqui é uma... Eu acho que esse filme, ele tinha vários... Já falei sobre ele ter vários lados pelo qual ele pode ser observado, mas ele tinha vários lados pelos quais ele podia ser feito. E tinha muita coisa ali que podia dar errado, sabe? O Scorsese poderia, na idade que ele tá, ser o cara que... Caguei, eu não tô nem aí pra representatividade, esse não é o assunto, esse não é o problema, eu sempre fiz os filmes do meu jeito e vamos lá e tal. Ao mesmo tempo, poderia dar uma merda cabulosa porque ele tava retratando um povo do qual ele não faz parte, uma realidade que ele não conhece, uma luta que não é dele, né, digamos assim. Então tinha muito lado pra dar errado.
E eu acho assim, só um cara como ele teria conseguido equilibrar essa gangorra impossível do jeito que ele equilibrou. E como é que ele escolhe equilibrar essa gangorra? Ele ataca o filme por várias frentes. Algumas delas ele não faz tão bem, mas isso prejudica zero o filme. Inclusive, se a gente fosse dar pantufas aqui, eu já vou anunciar que eu ia dar 10. Mas eu digo que ele não faz tão bem porque ele não tinha condições de fazer. Eu acho que, no fim das contas, a Molly Burkhart, interpretada pela Lily Gladstone, deveria ter mais tempo de tela. Ela deveria ter ainda mais tempo de tela do que ela teve. Mas você pensa assim, ele deveria ter se arriscado a se aprofundar numa personagem cuja realidade tá tão distante da dele assim. Então ele acaba tomando a decisão de contar a história pela frente dela, por um lado, mas focar a história no que ele faz bem, no que ele faz excelentemente bem, inclusive, que é mostrar não só a podridão masculina, mas nesse caso mostrar a podridão da branquitude nessa situação, né? Ele retrata o cara que é absolutamente escroto e ao mesmo tempo ele não é um cara escroto porque ele é um vilão de novela, ele não quer dominar o mundo. Ele é um cara que, isso palavras do próprio Scorsese, é um cara que ama a esposa e, amando a esposa, é capaz de envenenar a esposa. Então, é aí que o Scorsese quer entender, é isso que o Scorsese quer entender. Porque o argumento que o Scorsese faz é: esse cara ama a esposa dele. E isso eu não tô fazendo uma leitura do filme, não. Isso são palavras dele mesmo. Esse cara ama a esposa dele. E ele envenena a esposa dele. Como isso pode acontecer? É isso que me interessa nessa história. É isso que eu quero desvendar e destrinchar e descobrir. E por isso ele foca nesse personagem que tem a ver com a realidade dele, com o mundo que ele conhece, com a obra que foi escrita, com a obra dele, né? Com os 60 anos de carreira dele. E ele escreve esse personagem que é absolutamente desprezível e que é burro e que é dominado pelo tio e que faz as vontades do tio, mas que é um cara ganancioso, que é um cara ambicioso, é meio bocó, mas, e o mais importante, e, gente, isso não é um spoiler, né, pelo amor de Deus, porque é baseado em fatos o filme e tal, mas assim, ele se virar e entregar as pessoas que a polícia estava procurando, ele faz por culpa, porque chegou nele, por conta da perda que ele teve dentro da família, mas isso não redime ele. E a história que está sendo contada é: ele ama essa mulher, segundo o Scorsese, né? E o Scorsese quer deixar isso claro. Ele ama ela, então, do ponto de vista que o Gusto tá falando, é uma história de romance torpe, mas né? E ele foi capaz de fazer o que ele fez com ela e com a família dela inteira. Então, por onde que você chega nessa história, sabe? Como é que eu vou abordar essa história? Como é que eu vou abraçar essa história? Você odeia o cara, porque você tem que odiar o cara, porque o que ele faz é uma atrocidade, mas ao mesmo tempo você olha e fala: mas esse cara ama ela. Então, o que isso diz sobre a branquitude? O que isso diz sobre a masculinidade? O que isso diz sobre o capitalismo? O que isso diz sobre o colonialismo, sobre a exploração? Cara, é muita coisa pra você interpretar dentro de um personagem com essa moral maluca, essa moral quebrada, sabe? E, assim, copiando o meu amigo Gustavo, fora todo o resto. Eu tô falando de um dos aspectos do filme. É um dos aspectos. É o fio da história que parte do Leonardo DiCaprio. Ao mesmo tempo, você tem esse cara... O Robert De Niro tá entrando aos 80 anos numa nova curva ascendente na carreira dele. Depois de Vovô Jackass, ele faz o Irlandês e faz Killers of the Flower Moon. E tá incrível, tá extraordinário. E é um cara que se vende como bonzinho e que você sente que alguma coisa tá errada desde o primeiro segundo. Mesmo sem saber da história, sem saber o que ela tá dizendo, você sente que alguma coisa tá errada no primeiro segundo. E isso vem muito pela trilha espetacular do Robbie Robertson, ex-The Band, inclusive, que morreu esse ano, infelizmente. Morreu pouco antes do filme estrear.
E por essa trilha estar misturada com os silêncios que o filme te deixa. Você sabe que tem alguma coisa muito errada no ar antes do primeiro tiro ser dado em tela. Você já sente que, cara, alguma coisa aqui não tá legal, alguma coisa aqui não tá funcionando. Isso eu não tô falando porque o filme chama Assassinos da Lua das Flores, é a sensação que você tem durante o filme, sabe? Então é um dos aspectos, dos muitos aspectos que você pode abordar. E aí eu acho que, encerrando o que eu comecei lá no começo dessa gigantesca fala, eu acho que o Scorsese consegue um resultado... Eu falei Scorsese, né? Eu acho que o Scorsese consegue um resultado... Ele consegue. Quase inacreditável de contar essa história... pagando os tributos, o respeito dele aos Osage, sem querer tomar o lugar dos Osage e sem querer vender que ele sabe exatamente o que os Osage estavam passando, dando voz a Osage de verdade. Tem gente que não era ator, tem falas de não atores que estão no filme. O Conselho Tribal tem 2, 3 caras Osage. Tem um monólogo de o Conselheiro Tribal Osage lá, que é... O cara não é um ator formal, e ele é um Osage, ele tava... O filme foi filmado em locação. Então o Scorsese paga os seus tributos sem querer fingir que ele é capaz de escrever uma história sobre uma cultura que não é dele. Quem conseguiria achar esse equilíbrio? Quem conseguiria ter essa resignação de falar, eu quero contar essa história, eu quero ser parte de trazer luz a esse caso que tá há 100 anos enterrado, um caso que ninguém fala, que as pessoas estão descobrindo agora por causa do meu filme, e o caso tem 100 anos de idade. E não tem filme, não tem livro, são raríssimas as adaptações. E o Scorsese traz luz a isso sem nunca roubar a luz da cultura do povo. Como eu já disse, se o Scorsese nunca mais fizer um filme, o último shot desse filme é uma dança tribal, cara. É a última imagem que ele vai fazer no cinema, se ele nunca mais fizer um filme, é uma homenagem a esse povo, sabe? E isso é muito significativo e você não consegue imaginar outras pessoas que conseguiriam encontrar esse equilíbrio. Era uma coisa arriscada demais pra fazer, mas é um cara tão insanamente talentoso e genial e único que ele consegue. Você não sai do filme achando nada desrespeitoso, porque um outro diretor correria muito risco de soar igualzinho o William Hale, de ser um babaca que tava falando o tempo inteiro, olha, eu sou amigo dos Osage, mas você não vê isso nas atitudes. E não é o que acontece aqui, longe disso. Cara, total, eu acho que dificilmente a gente teria outro diretor que encontraria esse equilíbrio, sabe? E... Pra mim, o coração do filme tá exatamente... O coração do filme tá exatamente na trama do DiCaprio. Pulou um gato em cima do Lucas agora. Ele tá... Nossa, tá difícil. É o áudio, é o gato pulando. Cara, mas pra mim o coração do filme, o que mais me deixou reflexivo o filme inteiro, depois que eu saí da sala de cinema, foi justamente a relação da Molly com o Ernest Buckhart, né? Com o Leonardo DiCaprio e a Lily Gladstone. Cara, porque, de novo, o Scorsese, ele tá aqui se mostrando numa fase mais reflexiva, tomando todo um cuidado, colocando os Osage aqui no centro da história, sabendo como contar essa história do ponto de vista que ele consegue, mas também sem se colocar num lugar de fala que não é dele, mas ele tá, de novo, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é nos escancarar na nossa cara esses personagens dúbios, que a gente tanto falou aí no nosso episódio sobre ele, cara. Que são seres humanos, inseridos naquele contexto ali. Ele pega os seres mais escrotos daquele contexto que ele tá contando a história, cara. Só que o cara ama a esposa. E você fica o filme inteiro, cara, mas quando eles estão juntos, você vê que é de verdade. Ele tem um sentimento por ela e tudo mais. Tanto é que em momentos do filme que ele sempre escancara isso, né? Ele sempre fala que eu amo dinheiro, eu gosto de dinheiro, vou fazer tudo por dinheiro, vou fazer o que meu tio mandar, não sei o quê. Quando é pra falar da esposa, ele fala, não, com ela eu tô porque eu amo. E ao mesmo tempo ele tá ali pra pegar o dinheiro dela e ao ponto de envenenar ela. Cara, isso vai deixando tudo... Cara, é muito louco, é muito louco. Você chega um ponto do filme que você tá assim, meu Deus, e ao mesmo tempo o Scorsese não passa pano pra ele, né? Você termina o filme assim, cara... sem ele se tornar uma vítima, né? Aquele final seria muito fácil também. Qualquer deslize no roteiro seria uma passação de pano pro personagem do DiCaprio, cara. Mas isso não acontece também.
E era uma coisa que eu achei que tava caminhando pra acontecer. Ali no ato final, mas que o Scorsese não deixa acontecer hora nenhuma, cara. O roteiro desse filme é muito redondo, cara. A gente falando assim, coisas que o Luiz citou aqui, coisas que às vezes ele não acerta, né? Que a Lily Gladstone precisaria de mais tempo de tela, mas que é uma opção dele não se arriscar também pra fazer uma coisa que não seria o papel dele fazer. E eu falei sobre a duração, né? Que eu entendo que, apesar dela ter me incomodado em certo ponto do filme ali no meio, eu entendo que essa história pedia por isso. E é aquela análise do Gusta, né? De que talvez a gente que tá errado, né? Por conta da forma que a gente consome conteúdo hoje em dia, a gente fica naquela ansiedade, naquela agonia, né? Cara, mas Nossa, deu um probleminha aqui. O ao vivo. Mas, cara, a sensação que eu tive, puxando lá pro que o Luiz começou a falar, foi de... Eu parei pra pensar, eu não lembrava a última vez que eu tinha visto um filme do Scorsese no cinema. E eu acho que o único filme do Scorsese que eu vi no cinema foi Hugo Cabret. A Invenção de Hugo Cabret. Os outros todos eu assisti na TV, assisti em casa, irlandês, né, só na Netflix. E eu falei, cara, não sei, eu acho que pode ser a última chance, né, de ver um filme do Scorsese no cinema. Cara, e vale a pena, assim... Total, cara. É um filme de encher os olhos. A trilha sonoras, acho que foi o Luiz que citou a trilha. Cara, foi uma das coisas que eu mais gostei no filme. Porque, apesar de ele é um filme lento, ele é um filme que tem muitos silêncios, mas a trilha sonora, ela vem no momento certo, cara. Quando ela precisa vir, ela começa baixinha, ela vai ditando a tensão do filme quando os assassinatos vão acontecendo, quando a trama vai encaminhando pra degringolar a vida do personagem do DiCaprio ali, a trilha que vai levando a gente, assim, e é com uma leveza, uma coisa sutil, assim, que quando ela cresce, você nem viu que ela cresceu, assim. É uma trilha muito diferente da de Ataque dos Cães, mas pra mim ela exerce a mesma função. É a função da perturbação no nada, sabe? É você tá incomodado porque você sabe que aquilo vai quebrar em algum momento, mas enquanto tá rolando ali, nada tá acontecendo. Então a trilha tá com a função de te deixar com a pulga atrás da orelha, sabe? De você ficar meio desconfortável na poltrona assim, porque você sabe que alguma coisa vai dar ruim, mas ali no momento é só o ambiente, é só aquela estranheza em volta da situação e de... Porque é a própria estranheza do choque do espectador também, né? Porque é uma cidade, Fairfax, que é às avessas, né? É a cidade onde a senhora é nativa americana e a empregada é branca. Então... O Scorsese faz muito bem esse negócio de colocar Fairfax como um espelho o espelho do que na verdade viraram os Estados Unidos fora dali, né? E como aquilo ali, como aquele papel não cabe aos brancos na visão dos brancos. Então, aquela sociedade ali, daquele jeito, ela tá fadada ao fracasso. Ela tá fadada a se quebrar, porque a podridão da branquitude, da mentalidade do americano ganancioso que o Scorsese tanto mostra, ela não permite uma estrutura social daquela ali. Então aquilo vai dar ruim. Então você tem aquela sensação o tempo inteiro. E a própria estranheza causada ao espectador de ver nativos americanos retratados como ricos. Simples assim. Como pessoas usando casaco de pele e andando pra lá e pra cá de táxi, e fazem viagens e tiram fotos caríssimas. $40 uma foto em 1920, gente. Você imagina que porra é essa? Tem até o preço dos Osage, né? Tem uma hora que o DiCaprio vai negociar, vai barganhar o caixão, né? De uma das irmãs da Molly lá que morreu. E o cara, você tá fazendo preço de Osage aqui, cara. Tipo, eles cobram até mais caro quando vão vender pros índios. Você vê, a gente conhece a sociedade americana, você vê que aquilo não vai dar certo. Você vê que aquilo ali é bom demais pra ser verdade, entende? Que nativo americano não pode ter essa quantidade de dinheiro, isso não vai dar certo, a branquitude nunca vai aceitar isso. E o filme vai todo revolver em torno disso, o filme fala pouco sobre a falta de investigação dos assassinatos, porque é um ponto importante da história, simplesmente não tinha investigação, porque o William Hale era assistente de xerife, e aí mandava na cidade inteira, aquela coisa, então não tinha. Então o FBI aparece lá, o FBI nem chamava FBI ainda, né, chamava só BI. BI. Na época, BI. Eu amo. E aí...
Mas era o Bureau of Investigation. Era Bureau of Investigation. E aí eles aparecem lá, e essa história sempre foi contada, retratada, nas pouquíssimas vezes que ela foi, como um puta de um mérito do J. Edgar Hoover, né? Ele se lançando como, beleza, agora a Polícia Nacional Federal funciona. A polícia que eu criei é fantástica, olha, nós somos justos e igualitários e tal. Quando quem souber 2% do que é o J. Edgar Hoover vai dar risada de ver como o FBI tenta vender essa história, porque não existe instituição mais racista na história dos Estados Unidos. Talvez a Ku Klux Klan, mas fora a Ku Klux Klan, o FBI, disparado assim, o Hoover era um palerma, um escroto. Mas o FBI sempre tentou vender essa história como uma história de uma instituição que funciona, uma história sobre eles. E o Scorsese quase caiu na armadilha, como o Lucas disse. E no meio do caminho ele percebeu, pera, essa história não é sobre o FBI. Essa história, o FBI tem que ser uma parte dela, mas assim, o FBI vai chegar aqui porque os Osage foram atrás. Porque a Molly foi atrás. A Molly é a heroína dessa história. É ela quem tem que aguentar a porra toda. É ela quem chora por 60% do filme. Mas é ela quem pega um trem toda fodida, estourada, pra ir pra Washington chamar a polícia pra resolver, né? Sabe? Você sabe que não foi assim um estalo de sanidade do Scorsese. O que acontece é que o filme já estava planejado para sair, ele estava com data para estreia em 2020, que é quando acontece a pandemia, assim, tava com... A produção tava a todo vapor. E aí, um cara chamado Jean Grey, que não é a do X-Men, ele é um ex-chief do... ele é tipo um antigo chefe da nação Osage, assim. Ele é um cara importante ali pros Osage. Ele, junto com uma outra galera Osage, eles convocam o Scorsese para fazer uma reunião, que tem praticamente 150 Osage ali, juntos, e o Scorsese fala assim, não, vamos fazer reunião, eu quero saber, tô contando a história de vocês. E aí, ali naquela reunião, que ele vai conversar com o pessoal, a história do Jean Grey, eu não consigo falar Jean Grey sem lembrar dela. Mas, enfim, esse Osage vai conversar com o Scorsese, e aí ele fala, olha, eu preciso cumprimentar todo mundo que tá aqui. Aí a história é que ele passa 45 minutos cumprimentando todos os Osages que estavam na sala antes de iniciar a conversa. Então você já vê que é uma forma de reverência, você já vê que o contato do Scorsese com esse povo já é um contato que transcende a vontade dele de contar uma história. É uma forma dele de se reconectar com a terra, de se reconectar com a nação que ele tanto contou histórias sobre, sabe? Então, eu acho que o Scorsese, ele não tem essa espontaneidade também, assim, de saber que ele estava certo e que é um insight, assim. Não, as coisas também vêm externamente. Ele tem uma visibilidade, ele estava construindo uma história que era polêmica e ele soube ouvir o outro lado. E o BI, né, o Bureau of Investigation, era a história que estava no livro, porque o cara que coletou todas essas histórias, se vocês lembrarem aí do nome enquanto eu tô falando, vocês me ajudam, por favor. Mas o cara que escreveu esse livro... É o David Grann, o autor do livro. Isso, David Grann. David Grann. O David Grann, ele escreve sobre... ele, na verdade, ele é um coletor de fatos, então ele vai lá juntando todos os dados que ele sabia sobre essa nação, sobre esse... Na verdade, ele vai remontando esses assassinatos, né, dessa família, principalmente, que vai morrendo envenenada. São cerca de 60 pessoas que são envenenadas, que eram da família e que tinham proximidade com a família. Todas as histórias têm uma comprovação, assim, um fact-check muito real, o tipo de morte, sabe? Até aquela situação lá do rapaz que ele era considerado meio... depressivo, que ele morre com um tiro na nuca e era pra ser na frente. Até aquele momento do filme ali, ele tem um fact-check muito, assim... accurate. Agora eu esqueci a palavra. Fact-check muito accurate. Fact-check, ai, que saco. Mas assim, tem uma... eu só queria retomar essa coisa toda que o Luiz falou também sobre o Pacto da Branquitude, que é retomado, assim, lá pro final do filme, no último ato, no meio do último ato ali, a gente tem o senhor Brendan Fraser chegando neste filme e falando assim, vocês querem pacto
da branquitude. Então chamem todos os brancos do filme que não fizeram nada pra contribuir pra isso e vamos fazer, tirando a maçonaria que já tinha aparecido ali, mas a gente, né, isso aí não tem nem cacife, tem nem... Meu eu não filho, tenho... a gente descobre que é tudo culpa dos maçons. Eu sou nível 32, meu filho, me respeite, miss. A gente vai falar da maçonaria quando a gente for falar dos filmes do Dan, inspirados na obra do Dan Brown. Um dia eu vou convencer os meninos da gente fazer um episódio especial de Anjos e Demônios. O Meia vai ter uma nova formação? Eu não sabia disso, eu tô sabendo em primeira mão. Mas assim, o Brendan Fraser, ele chega gritando, assim... coadjuvante para Brendan Fraser, né, gente? Um ano seguido do outro, porque ele já chega gritando no tribunal assim, eu sou branco e ele é branco, e eu quero falar com o branco sobre coisas de branco, e é isso que a gente vai fazer aqui nesse filme agora a partir de... É isso. E aí é horrível, né, isso, porque é como se... O Pacto da Branquitude é aquela coisa assim, nós mantemos o poder... em relações sociais que não precisam ser feitas comunhões, congregações e reuniões secretas pra gente manter o poder do branco. Mas aí quando você vai pra reunião, pra você convencer de que o poder do branco é o supremo, né? Aí você vê que a porra tá suja de merda mesmo, né? Porque aí quando o personagem do Brendan Fraser chega, é aquele advogado que vai... juntar, né, as pontas ali do fascismo e dessa coisa toda de... Eu nem sei se dá pra gente falar de fascismo nessa época, não tinha nem sido criado, mas tipo assim, dessa coisa de superioridade mesmo, de raça, né, essa coisa de Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan desfila lá naquela porra. É a Ku Klux Klan toda. Então, essa pegada assim que o personagem do Brendan Fraser dá pro filme, esse tom que pesa, né? O final do filme, ele é pesado, ele é denso, ele é difícil de assimilar por causa disso, porque a gente tá olhando um pouco pra um espelho, assim, né? Tipo, você tá falando assim, olha, por tanto tempo a branquitude, ela é um pacto, ela é velada, ela fica nas entrelinhas, mas quando a porca aperta, olha o que acontece. Os caras começam a fazer reunião e assim, definem o alvo, porque antes tava... a torta e a direita, agora vai definir o alvo e vai matar mesmo. Então, o personagem do Brendan Fraser, pra mim, foi muito importante naquele momento pra ressaltar a podridão que tava por trás do personagem do Hale, sabe? De você não conseguir mais convencer como tio, e aí você tem que convencer como jurista, como alguém que tem o domínio da lei, né? Você vai deixar o seu tio branco passar por isso, né? E contra a própria esposa. Cara, o Hale é uma maluquice. Maçom, nível 32? Exatamente. Cara, e tem uma cena, inclusive, quando nessa etapa do filme aí, né, no terceiro ato, que é o personagem do DiCaprio, o Ernest, entrando na sala, né, porque eles querem fazer a reunião lá e falar com ele, e a câmera se coloca no lugar da visão do personagem do DiCaprio, né, como se a gente fosse ele entrando na sala, e aí se vira, todo mundo, assim, todos os brancos que estão lá na sala se viram, assim, olhando pra ele. Cara, aquele plano ali é sensacional, cara. Aquele plano ali naquela cena fala tanta coisa que todo mundo já olha pra ele com um olhar de julgamento, assim, e já... O Scorsese cria um clima de tensão, assim, naquela cena. Dura uns 5 segundos, assim, mas vai virando um por um, assim. Você traiu os seus... E tá olhando pro espectador, né? Tá olhando pra gente. E é aquela coisa que ele faz em Goodfellas também, né? Que é contar a história do cara que se insere na máfia ali, que vai ser o traidor depois. E é basicamente o que o personagem do DiCaprio faz aqui. Só que, inclusive, o personagem do DiCaprio, cara, ele é muito bom porque ele é muito bem escrito, ele é muito bem trabalhado. Todas as facetas dele são expostas pra gente que tá assistindo o filme. E a atuação do DiCaprio tá muito boa, apesar de não ser a minha favorita. Tem muita gente dizendo que é a melhor atuação da carreira dele, eu não acho. Mas ele é um personagem, por ele ser burrão, estúpido, cara. Chega um ponto que você fala, cara, é esse que vai ser o protagonista que a gente vai acompanhar. Mas ele vai entrando, assim, por conta da própria incompetência dele, ele vai se colocando em umas situações que vai deixando o filme ainda mais interessante. Que em certo ponto eu falei, cara... Será que esse personagem, desse jeito, ele vai conseguir sustentar aqui esse filme, cara? Mas sustenta e nisso o Scorsese conseguiu me surpreender, cara. Mas olha, a gente falou bastante da Lily Gladstone e do DiCaprio aqui, cara, mas o De Niro, pra mim, cara, como eu gosto de ver o De Niro em cena, cara. E pra mim ele tá melhor do que no Irlandês aqui, apesar de eu gostar bastante do Irlandês, cara.
gostar de ver o De Niro em peso ali. Cara, eu também falei junto isso, e que o tudo De Niro mais. tá melhor aqui do que no irlandês. Cara, mas muito... Ele é aquele filho da puta, você fala, poxa, eu tava com saudade de ver um De Niro filho da puta, sabe? Você tem aquela coisa assim, que Não, e ele- carinha desgraçado esse William Hale, mano. É aquele ódio profundo que te dá o filme inteiro, assim. Porque aquele velhinho é aquele Bolsonaro, sabe? É, cara, ele é aquele escroto velho- do caralho que você fica pagando de amigo do povo. Eu sou Ele é gente passivo-agressivo, fina, olha aqui, assim, eu sei sabe? falar Nossa, 3 que raiva. palavras em Osage. Olha aqui, toma aqui a coisa do dinheiro. Quer dinheiro, pobre? A mulher é rica, mas quer dinheiro, pobre? Toma aqui dinheiro, sua pobre. Sabe? Aquela coisa... Nossa, esse cara dá um ódio tão desgraçado. Cara, ele é aquele passivo-agressivo, cara. Que você sabe o que ele... Você sabe o que ele tá fazendo, mas toda hora que ele tá em cena, você vê ele jogando aquela lábia dele, aquele papinho mole, aquela conversinha, cara. E o De Niro faz isso bem demais aqui, cara. E ele tá um velho ativo, né? Ele anda bem, ele fala bem, assim, cara. Ele tá... Cara, eu adorei ver ele em cena aqui junto com o DiCaprio, cara. Uma Eu sinto falta lábia, né? de ter um pouco mais... A cena dos dois conversando na prisão ali, o último diálogo deles, pra mim aquilo ali é this is cinema. Pronto. Aquilo ali é cinema. Mas, cara, eu sinto um pouco de falta ainda. Eu entendo como o Scorsese quis abordar a Molly, né, personagem da Lily Gladstone. Eu gosto de como ele aborda o romance entre ela e o personagem do DiCaprio. Mas eu sinto um pouco de falta dele abordar outras facetas dela, sabe? Eu sinto que ela, às vezes, tá muito sempre... Você vê que Eu acho que ela tá fica atuando meio bem. cíclica, sabe? Porque ela tá perdendo muita gente, então muitas vezes ela tá em cena de forma meio cíclica, sempre chorando, sempre em desespero, sabe? É sempre tem a poucos mesma momentos atuação, dela que ela sempre tá é uma reagindo. coisa mais unilateral. Não, a mesma atuação eu nem digo, não. Eu acho que ela, tipo assim, cara, onde que acharam essa acho. mulher pra fazer tanto com tão pouco? Não tão pouco do personagem, mas ela tem pouca fala. Sabe, uma atriz que diz sem dizer, sabe? Isso não é qualquer um que faz. É um achado essa atriz. Todo mundo vai falar isso, eu Não, sei que é sim, chovendo isso ela molhado, faz mas muito assim, bem. é um achado essa atriz. Mas o personagem... A gente Isso poderia ela faz ter muito bem. visto outras facetas dela, sem dúvida. E aí, olha aí. A gente tá virando e falando que 3 horas e 26 minutos é pouco. O filme deveria ter abordado outras camadas, deveria ter visto certas coisas de outros ângulos. Então, assim... 3 horas e 26, e assim, a gente já tem 1h06 de gravação bruta aqui, e eu não cheguei nem perto de falar tudo que eu queria falar do filme. Nem perto, assim, e não fiquem tranquilos, nós não vamos levar muito mais tempo aqui, mas assim, é tanto lado, é tanta coisa, é tanta abordagem pra se fazer, cara, e eu sinto falta disso, sabe? A gente vai no cinema e a gente acompanha. E a gente gosta dos filmes de ação. A gente gosta de acompanhar as Marvel da vida e tal também. Não é esse o problema, mas assim... É de você ver um artista trabalhando, sabe? É ver filme de diretor, você ir no cinema pra ver filme de diretor. Você olhar e falar, cara, puta merda, o que é isso que eu acabei de ver, cara? É pra isso que eu pago ingresso, sabe? Porque qualquer outra coisa eu poderia ter visto lá na minha casa. Mas assim, é pra isso que eu pago ingresso. Isso aqui é o tipo de coisa que tem que ser vista aqui, nessas condições, desse jeito, sabe? Porque aí isso vai ter um impacto completamente diferente em como eu vou processar essa história, por eu estar aqui no cinema vendo um cara que é do cinema. Ele fez TV? Fez TV, ele fez série, tá em vinyl, ele fez outras coisas pra TV, fez muito comercial, como a gente falou no nosso último episódio, mas é um cineasta, mano, e o cineasta tem que estar no cinema, e assim, é por isso que o cinema não pode acabar, o cinema não pode murchar, minguar e virar uma coisa só de fanbase, sabe? A gente não pode deixar isso acontecer, e é por isso que essa bilheteria é tão positiva, assim, sabe? Do meu ponto de vista. Eu fico muito feliz dessa bilheteria tá boa. Mesmo que o filme flopasse em bilheteria, ele continuaria sendo um filme maravilhoso, mas a bilheteria ajuda os estúdios a enxergarem que beleza, a gente tá falando de um veterano, mas que assim, cara, tem espaço pra cinema autoral, a gente tem muito espaço pra cinema autoral. Olha Barbie, olha Oppenheimer. Ó, Barbie ainda é filme de produto, mas assim, Cara, tem uma baita diretora, sabe? Mas olha Oppenheimer, olha Assassinos da Lua das Flores. Tem diretores ainda levam pessoas ao cinema e gente jovem. A maior média do público, o Lucas até tava falando lá no grupo, a maior média do público que foi ver Killers of the Flower Moon tá abaixo dos 35 anos de idade, não é tiozinho que tá indo ver, vamos postar na nostalgia aqui, não sei o que. Não é isso, a leitura não é essa, cara. E a gente precisa de caras como o Scorsese e o Nolan pra
gente, as pessoas vão ao cinema, as pessoas querem ir ao cinema, as pessoas sabem que a experiência de cinema é diferente da experiência da TV. Apostem em histórias envolventes, em histórias curiosas, em histórias que têm autoralidade. Não é só adaptar personagem de quadrinho ou adaptar boneco. Conte histórias. Cinema é contar história. O epílogo desse filme é sobre isso. Cinema é contar histórias. Nossa, isso é uma total. contação de histórias. E, enfim... acho que não Cara, tenho mais. Tenho o- muito a falar, mas não tenho mais o que falar sobre esse filme. Cara, inclusive a gente falou aqui que o filme é muito redondo, né? O roteiro é muito bem... casa muito bem com a direção e conta muito bem a história. E o final, o epílogo que a gente tanto menciona aqui, né? Que a gente não tá entregando. Se você ainda não viu o filme, vai ver. Mas eu tava caminhando pro final do filme e eu tava pensando assim, cara... O filme, no final aqui, vai virar um filme de tribunal. E o Scorsese não vai me fazer uma narraçãozinha subindo letrinha falando aqui Ernest morreu com... Ele arranjou um não jeito sei o quê. maravilhoso Cara, de ele fazer as arranjou uma letrinhas subirem saída na tela. sensacional, cara. Gente, aquele epílogo... Eu discutiria mais 1 hora só sobre aquele epílogo se eu não quisesse estragar a experiência das pessoas E aí que eu ainda não viram o filme. comecei a Porque ver diz aquele... diz tanto. Aquilo fala sobre cinema, sobre a cultura de true crime, sobre a espetacularização da violência, sobre a falta de cuidado, sobre a falta de voz, fala sobre o Scorsese, fala sobre os Osage, fala sobre a polícia... Em 5 minutos de um epílogo à parte da história principal. Cara, aquilo eu tô sem palavras. Que pena que eu tô ao vivo, porque eu ia rever e falar assim, vou encontrar as palavras certas pra falar aqui no episódio, porque Cara, e aquilo ali... puta merda, sabe? Apenas. Aquilo ali me pegou muito de surpresa, que eu fiquei assim, parado assim, cara, eu tô gostando disso? Ou não tô gostando? Por que ele tá fazendo isso? Cara, e eu fiquei muito pensativo, porque ali o Scorsese, ele tá... É um filme muito reflexivo, né? Que a gente falou aqui que ele coloca, ele cuida muito bem de como ele vai tratar dos Osage aqui na trama, ao mesmo tempo que ele tá fazendo cinema, como ele, de uma maneira, falando sobre o tempo, falando sobre a história dos Estados Unidos e tudo mais. E aqui, nesse final, pra mim, ele faz uma crítica muito sobre como o cinema aborda esse tipo de coisa, sabe? Sobre o true crime, sobre... Cara, tá vendo? A gente vai sensacionalizar essas histórias todas aqui, ó. E é isso que a indústria do entretenimento faz. E ele, cara... E a última fala, o último personagem que me aparece falando lá, cara... Aquilo ali, ó, é a cereja do bolo. É a cereja Já do falei e bolo. vou repetir. Se o Scorsese nunca mais fizer um filme na vida, cara, aquelas vão ser as últimas palavras de um filme do Scorsese pra sempre. Cara, não, eu vou vou chorar, vou me emocionar aqui. Gusta, fala um pouquinho desse epílogo sem estragá-lo, claro. E já encerra aí pra gente fechar falando o seu resumão sobre Assassinos da Lua das Flores. Você vai dar pantufa? A gente não dá pantufa há tantos meses, mas se quiser, asterisco. Se quiser essa agora... Não é necessário. Eu acho que... Então, eu gosto muito do epílogo, mas eu confesso que eu vou ter que assistir depois quando cair na Apple TV Plus, porque eu deixei de prestar atenção por ter me desconectado um pouco, sabia? Do epílogo. Eu juro que, assim, mas eu acho que esse choque rola mesmo. Esse choque rola mesmo. Eu fiquei com a mesma sensação que você e o Lucas, eu acho que você tá falando a mesma coisa que o Lucas disse, que é assim, será que eu tô gostando disso aqui? Mas quando ele se encerra, eu parei... eu entendi, eu saquei o porquê. E aí aquilo cresce demais, sabe? Eu acho que ele soma, ele não subtrai, não. É muito uma propaganda bom. de cigarro, mano. Não, você falou que não ia entregar. Eu acho que você já tá passando do seu limite. Eu acho que assim, a gente precisa entender esse epílogo como a forma de se defender do Scorsese, sabe? Ele precisava daqueles últimos 5 minutos para explicar qual era o tom que ele queria dar pro filme dele, de fato, sabe? Pra aquilo ali não ficar só no disse-me-disse, para as pessoas não ficarem com a impressão de que ele contou a história da forma errada. Eu acho que o epílogo, ele fala muito sobre as intenções dele. E é por isso que é o epílogo diz que o filme é o obituário.
O epílogo basicamente tá te dizendo, esse filme é o obituário da Molly. É isso. É Entenda, muito bizarro, né? é muito bem feito, ele te quer. E eu acho que essa quebra de expectativa que o Lucas comentou, né, que ele te dá uma sensação meio Oppenheimer, assim, de que você viu uma biografia e de que você depois está vendo o julgamento daquela biografia e que ele vai se encerrar nas consequências do julgamento da biografia. Você acha que você assistiu você acha que você assistiu Oppenheimer de novo, uma outra história com a mesma estrutura de Oppenheimer, só que te quebra as pernas, assim, você não viu, não é? O epílogo ele te mostrou outra coisa. E é muito foda isso. E assim, dando já o meu panorama geral sobre o filme, eu acho que eu preciso de muito... Acho que a gente vai precisar de uma mesa de bar depois para discutir mais. A gente vai precisar falar mais sobre o Scorsese. A gente fez só 2 décadas dele, 60 e 70. A gente vai precisar fazer a década de 80, 90, A gente 2010. tem só 4 horas de conteúdo do Scorsese no último mês. Porque eu simplesmente não sabia. Eu sempre gostei dos filmes do Scorsese, mas eu acho que eu não tinha essa sensação comigo de que ele é uma lenda viva mesmo, assim. Eu acho que eu sabia, eu falava. Sabe quando você verbaliza Sempre a falei. coisa assim? Uhum. Sabe quando você verbaliza, mas você não sente? Isso você repete, é um repeteco de coisas que você vê, de literatura, de cinema, que você lê e que você entende, você sabe que ele é. Só que eu acho que aqui eu senti, sabe, o peso que o Scorsese tem no cinema. E agora eu vou me propor a estudar a carreira dele inteira aí juntos, pra gente cobrir ao máximo tudo que ele fez, porque realmente lenda viva. Lucas. Cara, eu adoro esse filme. Eu acho que o Scorsese aqui não entregou menos assim do que a gente esperava. Ao mesmo tempo que ele continua sendo ali com seus 80 anos o Scorsese contra a cultura, né? Que ele vem aqui em 2023, traz um filme de 3 horas e meia, coloca nos cinemas, gasta o dinheiro que ele precisa gastar, faz um filme super lento, tira o foco da investigação, coloca o foco na tribo da qual ninguém falava sobre e ainda encerra o filme dele fazendo uma crítica à indústria e a ele mesmo. E cara, pra mim ele o caminho, ele... Nossa, cara, até é difícil de achar assim, como que ele faz. Cara, mas é porque toda a reflexão que ele quer fazer com esse filme, pra mim ele consegue acertar. É um filme que muitas vezes ele te mostra, ele não te fala nada, é um filme que tem muitos silêncios, mas em outras horas, em outros momentos ele tem muito diálogo, só que nunca são aqueles diálogos de querer te explicar as coisas. A história caminha assim no tempo que ela tem que caminhar. E é essa fase reflexiva do Scorsese. O Scorsese, ele conta... Eu acho que ele conta essa história muito bem. É uma história muito bem contada, mas ao mesmo tempo é uma história que não te deixa empatizar muito com os personagens. Ao mesmo tempo que eu saí da sala de cinema, eu falei, cara, acabei de ver um filmaço do Scorsese aqui na tela grande e com aquela fotografia maravilhosa, com aquela trilha sonora que eu adorei, que casa muito bem, que vai te levando pela trama, que vai ditando o ritmo da trama, e com aqueles personagens, aquelas atuações, mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma visão mais fria mesmo que ele tem ali. Ele tá olhando de longe e te falando, olha, eu não sou um Osage, eu não sou membro daquele povo, mas eu vou te contar essa história aqui da maneira que eu acho que é a maneira mais correta, mais justa de ser contada, ao mesmo tempo fazendo o que eu sei fazer, né, que é contando o lado dos escrotos. Mas por ele escolher esse lado de contar a história, e a gente vê a personagem da Molly sofrendo ali, só que ao mesmo tempo é um sofrimento que está distante, a gente não tá ali, a câmera não tá muito nela sempre ali, a gente não tá acompanhando as outras facetas dela, como eu falei. Eu sinto que é um filme que fica um pouco mais distante e não deixa que a gente simpatize muito com os personagens, deixa que a gente se emocione muito, mas ao mesmo tempo a gente sente o peso da história, o peso daqueles acontecimentos, e a história não deixa de ser interessante em momento algum do filme. Então não é porque o filme é lento, porque o filme é longo, porque ele tem toma o tempo que tem que tomar para contar a história, para contar as mortes bem devagar, que isso é um defeito. Não, ele leva o tempo que ele tem que levar e ele
você sente que ele tratou tudo com muito respeito, você sente que ele tá contando uma história da maneira que ele queria contar, cara. E, cara, se fosse pra dar pantufas aí também, no mínimo 9. 1 million. Mais uma obra-prima do Scorsese. Eu não vou falar mais nada, é isso. Mais uma obra-prima impecável. E agora é com vocês. Vocês já assistiram Assassinos da Lua das Flores? Curtiram? Ficaram curiosos pra assistir agora, depois do podcast? Torcendo pra gente não estragar a experiência de ninguém, porque a gente fala muito, né? Troca uma ideia com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Muito obrigado. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido. Pode ser no Spotify, no Apple for Podcast, no Deezer, no Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.